Bom dia, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Espero que vocês tenham um dia abençoado, né? Diante da presença do Senhor. Vamos dar continuidade, né? Aos nossos estudos, Salmos 23, e hoje, versos 4, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a gente não pode temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Que palavra, hein? Às vezes tem coisas que é tão difícil da gente falar, porque como não temer quando você passa pelo vale da sombra da morte? Como não sentir medo, né? Mas como diz, né, este salmo, que o Senhor, a gente escolheu ele para ser o nosso pastor. E Davi, ele usava a vara e o cajado. A vara e o cajado para conduzir, né, as suas ovelhas. E hoje, o que Deus usa para nos conduzir como ovelhas? A tua palavra. A palavra dele, ele usa para nos conduzir. A oração. Através da oração, o Senhor também nos conduz. O Senhor, ele levanta pessoas para nos ajudar, para nos levantar. Por isso que ele fala que a gente nunca está só. Porque ele sempre cuida de nós. Então o Senhor tem deixado essa palavra, a Bíblia. É ela que nos conduz, é através dela. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não estou falando só de morte física. Eu estou falando também que muitas pessoas, até aqueles que são verdadeiros adoradores, quando passam por lutas, não só físicas como espirituais, dá a sensação que vai morrer, não é verdade? Dá a sensação que ali é o seu fim, que para ali já acabou. Mas o Senhor diz que a vara dele e o cajado nos consolam. E o que nos consola hoje, gente, é a palavra do Senhor. Você é aquela pessoa que medita na palavra de Deus? Você é aquela pessoa que ora? Você é aquela pessoa que jejua ou que consagra a sua vida a Deus? Você é aquela pessoa que coloca toda a sua vida diante do seu pastor? Quem você tem escolhido para ser seu pastor? Você mesmo? Ou você tem escolhido outras coisas para ser o seu pastor? Porque eu fiz a minha escolha e creio que a minha foi a melhor escolha, que é Jesus Cristo. Porque somente Ele pode me conduzir. E aí, quando a gente passa por esse vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Vou contar um pequeno testemunho para vocês, né? Não só sobre isso. Eu tive diagnósticos há alguns anos atrás, com uma célula cancerígena no colo do útero. A minha primeira reação foi o desespero, o choro. Mas eu esqueci, naquele momento que a gente recebe a notícia, não é que eu esqueci de Deus. É porque às vezes a notícia nos abala. E aí eu entendi que Deus estava no controle de tudo da minha vida. Se Ele permitiu, é porque eu ia suportar. E é isso. O Senhor permite muitas coisas. E quando a gente passa por esse vale, quando ele fala, esse vale da sombra da morte, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou morrer. Não é isso. Às vezes são problemas financeiros, às vezes é problema com um filho ou com uma filha, às vezes uma decepção, às vezes até angústia de alma, depressão.
que nos leva para o vale da sombra da morte. Quando a nossa alma começa a morrer, o nosso espírito começa a morrer, o nosso corpo começa a morrer. E não é isso que Deus quer para nós, não é verdade? Mas nós temos algo maravilhoso que o Senhor nos deu como escape da sombra da morte, que é a palavra dele. É você deixar ele te conduzir. Aquelas ovelhas, quando Davi pegava o cajado tinha uma ponta onde ele conseguia guiar as suas ovelhas. E outra, nós temos a palavra do Senhor todos os dias. Existem pessoas que não estão dando ouvido à palavra de Deus. Estão vivendo a vida de qualquer maneira. Existem pessoas que só vão para Cristo quando passa pelo vale da sombra da morte. Existem pessoas que só conhecem Cristo quando passam por alguma dificuldade. Aí lembram de Deus. Eu preciso de Deus agora. Senhor, ouve a minha oração. Tá tão difícil, tá doendo. Senhor, não deixe morrer. Não me deixe morrer. Me dá mais uma chance. E aí Deus vai lá e dá. Sabe o que essa pessoa faz? Faz tudo de novo. Sai do aprisco dele. E eu quero te dizer algo que já aconteceu comigo, porque eu já fui ovelha do aprisco do Senhor, já tive distante dele, mesmo dentro do aprisco, eu já tive distante de Deus, porque eu deixei as circunstâncias me matar. Volte logo para o aprisco do Senhor. Volte logo para a presença dele. Deixa o Senhor ser o seu pastor, que pode ter certeza que ele vai te livrar da sombra da morte. Não tem outro que nos livra da sombra da morte. É o Senhor que nos conduz. É Ele que nos dá a salvação. É Ele que nos dá a cura, é Ele que nos dá a recompensa. E eu sinto muito te dizer para você que não está no aprisco do Senhor hoje, para você que já viveu algumas experiências com o Senhor, não espere que você passe pelo vale da sombra da morte. Não espere que isso aconteça na sua vida para que você volte para o Senhor. Não espere que isso aconteça. Reconheça que você sem Jesus, você não é nada. E você com Jesus, você pode tudo. Porque é Ele que te conduz e é Ele que está no controle de tudo. Não tem justificativas para você que está distante do Senhor. Não tem. Não tem justificativa. Já que você diz que Deus é tudo na sua vida, por que você não voltou para o aprisco? Então não deixe que o vale da sombra da morte te atormente. Aproveita que nós temos a palavra dele. Aproveita que hoje ainda nós temos liberdade para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, quando o Senhor disse que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que eu não poderia temer mal algum, porque tu estás comigo, isso aqui, que nós também somos sujeitos a passar pelo vale da sombra da morte. Só que ele nos diz que ele está conosco, então nós vamos conseguir passar. Porque ele está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso que nós temos que meditar na palavra, orar, jejuar, buscar Deus todos os dias, em todo o tempo, em todo instante, sorrindo, chorando, pulando, andando, cantando, adorando. Temos que estar com Ele. Porque por mais que nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, Ele está conosco. Agora você que abandonou o seu pastor, eu não posso mais te dizer isso. O Senhor ainda é misericordioso contigo, porque Ele te dá oportunidades para você voltar para o aprisco. Então, volte para o aprisco, que o Senhor está te esperando. Não permita passar por esse vale sem Ele.
Porque com Ele, às vezes a gente fica até com medo, mesmo sabendo que nós servimos um Deus todo-poderoso. Às vezes algo nos amedronta. Nos amedronta porque somos seres humanos, somos de carne, temos sentimentos, temos medos. Mas só que Ele aqui, Ele diz, mas eu estou contigo, minha filha, meu filho. Eu estou contigo no vale da sombra da morte. Porque se você medita na palavra, se você ora, Ele é contigo. E é a palavra dele que nos sustenta todos os dias nas nossas vidas. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo até no vale. Tenha um bom dia e até a próxima.